E agora, no Bom Dia Litoral, temos o quadro Direito do Consumidor. Toda quarta-feira a gente debate assuntos importantíssimos aqui no Bom Dia Litoral e hoje não é diferente. Para isso, eu tenho um especialista no assunto, Dr. Maurício Vitor, que, como sempre, abrilhanta o Bom Dia Litoral e vai trazer importantes informações para o público de casa. Doutor, muito bom dia, é sempre um prazer enorme tê-lo aqui. E hoje eu quero pautar a nossa conversa sobre o Marco Legal dos Seguros, que foi sancionado em dezembro, mas que traz mudanças que impactam o dia a dia da população e muitas pessoas ainda entendendo como vai funcionar. E aí, para a gente até trazer informações para o público de casa, o que isso muda na dinâmica da pessoa que está contratando o seguro? E um dos pontos muito debatido, é a transparência. Pelo menos o Marco Legal dos Seguros promete que agora essa relação entre as partes vai ser ainda mais transparente. O senhor acredita nisso? Seja bem-vindo, doutor. Bom dia, Pierre. Bom dia a toda a nossa equipe. Bom dia ao nosso público telespectador. Vamos dizer assim, a intenção da lei, mais uma vez, é boa. Tá? O que se espera? Exatamente mais transparência, mais correção nas relações. A jurisprudência vinha se aprimorando em relação aos problemas comuns entre seguradoras e segurados. A legislação, então, teria feito o estudo toda essa jurisprudência e trouxe para um marco regulatório uma disciplina para obedecer aquilo que a jurisprudência já estava indicando. Como assim? Bom, uma das questões mais importantes é a possibilidade do segurado preencher um questionário de riscos. O que isso significa? Vou fazer um seguro pessoal. Então, hoje, para eu fazer o seguro pessoal, eu tenho que me submeter a um questionário. A seguradora tem a obrigação de enviar um questionário e eu respondo todas as minhas questões de saúde. Se não está no questionário alguma questão e mais tarde a seguradora quiser negar a cobertura por essa razão, ela não poderá mais, porque ela não submeteu ao consumidor a condição para fazer o seguro. Agora, de outro lado, Pierre, se nesse questionário eu indicar uma informação falsa, eu também, daí, perco a condição de exigir do seguro a cobertura contratada. Então, é nesse sentido que a legislação se aperfeiçoou e possibilita a ambas as partes deixarem a relação mais clara, transparente, para que mais tarde haja menos disputas judiciais para a cobertura de seguros. E doutor, você acredita inclusive que através desse marco legal nos seguros, a população ela vai entender inclusive como funciona uma seguradora, como é toda a dinâmica nessa relação entre as partes? E aí muitos vão se sentir até mais confortáveis em terem os seus seguros, outros não, outros vão dizer não gosto dessa dinâmica, então vou cair fora, mas vai ter essa liberdade exatamente por entender como as seguradoras funcionam. E esse conhecimento maior para poder decidir se quer ou não ter aquele seguro? Então, uma das novas questões é justamente tornar mais transparente. E nesse sentido, antigamente, por exemplo, existia a possibilidade da rescisão unilateral sem motivação pela seguradora. Isso não será mais possível. Para haver a rescisão tem que haver notificação, tem que haver motivação e fundamentação. Então, você não corre mais o risco de repente, a seguradora não ter mais interesse na sua cobertura e perder o seguro e ter que correr para outra seguradora e, às vezes, ficar num hiato. Outras questões. Num seguro de automóvel, por exemplo, você vai ter que estabelecer quais são os riscos imediatos que você tem, também através do mesmo questionário. E quando houver modificação do risco, exemplo, para todos nós termos bem claro, contratei um seguro de automóvel residindo em Paranaguá. O risco que a seguradora tem para este mercado é eu mudei de cidade. Eu vou estar obrigado a informar essa mudança do risco. Ela pode ser em meu benefício ou pode ser contra mim, porque há uma alteração de cotação de seguro conforme o município e o risco. Mas hoje, com a nova disciplina, o consumidor é obrigado a informar. Não informou, está sujeito à perda de cobertura.
Então, esta transparência tende a tornar nós, consumidores, mais tranquilos nesse mercado de seguros. Mas, claro, tem também a questão do complicador. Eu vou ter que prestar informações e obter informações em maior grau, em maior número, o que burocratiza essa relação. Doutor, você até tocou num ponto importante, que é a informação de uma mudança. E aí o senhor usa como exemplo a saída de uma cidade para outra, mas é importante reforçar para o público que até mesmo quando você se muda de casa, você pode ficar na mesma rua. Mas se você sair de um condomínio e foi para casa ao lado, você precisa informar. Primeiro porque muda a questão de segurança, um condomínio em tese, segundo as seguradoras, é mais seguro do que uma residência. Se você tem uma garagem, e a gente está falando aqui de veículos, né, mas a gente pode aplicar também para seguros de vida, seguros de outros objetos. Se você tem algumas características naquele condomínio que você não tem na casa, tudo isso impacta no valor que você paga mensalmente, ou que você paga normalmente. Então, é importante informar, e como o doutor trouxe, né, através desse marco legal dos seguros, agora se torna inclusive obrigatória a informação. Para a gente sintetizar bem esse marco legal, essas novas regras, essa lei, digamos que simplifica a relação entre as partes na sua avaliação, ou você acha que continua a mesma coisa? Na sua avaliação, traz uma simplicidade maior, acaba tendo uma melhor relação ou não, doutor? Acho que em termos de simplicidade, inicialmente não. Por quê? Porque nós estávamos acostumados com uma dinâmica, uma forma, né? Agora ela é mais complexa, ela exige mais informações da seguradora ao consumidor e do consumidor para a seguradora. Então isso vai trazer uma maior complexidade, eu preciso ser mais preciso, mais exato. Não posso me descuidar nas informações que estou prestando e tenho que observar bem as informações que estou recebendo, para ter uma condição de seguro adequada ao que eu pretendo. Em relação a isso, eu acho que inicialmente nós temos uma complexidade maior, mas isso vem, Pierre, para trazer ao consumidor maior tranquilidade em relação à cobertura que ele está contratando, seja para o seguro de vida, seguro saúde, seguro de automóvel, seguro residencial, enfim, toda espécie de seguro contratado estará com uma relação mais complexa inicialmente, mas menos sujeita à discussão posterior, porque os contratos vão estar muito mais precisos. Então, aquilo que não está na sua pólice, não está coberto, não adianta discutir, você não vai receber a cobertura. Mas aquilo que lá está escrito, inclusive em termos de prazo, Pierre, a nova lei estabelece que uma indenização, por exemplo, deve ser paga em no máximo 30 dias. Então não haverá mais desculpa para a companhia seguradora ficar postergando um pagamento. Ela tem o prazo de 30 dias e dentro desses 30 dias, qualquer documento faltante, ela precisa informar com 5 dias de antecedência ao consumidor para que ele possa fornecer e ela tem que fazer o pagamento da indenização em até 30 dias. Ou seja, essa relação passa a ser uma relação mais tranquila posteriormente na hora da execução, embora traga, como eu disse, essa complexidade nesse primeiro momento para que essa relação possa ser mais tranquila depois. Doutor, a gente tem 20 segundos, mas eu até acho que a gente vai extrapolar um pouquinho esse tempo, porque eu preciso fazer uma pergunta que não tem a ver com o tema de hoje, mas que foi motivo de debate agora há pouco aqui na TVCI. Na prestação de um serviço, se você agenda um horário para chegar em um salão de beleza, para chegar em uma barbearia, e aí você não chega no horário, o cliente não está cumprindo o horário, o estabelecimento pode cobrar uma multa? Pode, desde que tenha estabelecido isso antes, né? Então, na hora que você agendou o horário, você recebe lá a comunicação, horário agendado para tal dia, tal hora, o não comparecimento pode estar sujeito à cobrança de uma taxa de tanto, né? E tem que estar explicado, inclusive, o valor. Caso isso não esteja antecipadamente explicado, Pierre, é ilegal a cobrança, tá? Ela só é legal na condição de previamente explicada. Não explicada anteriormente é ilegal, abusiva e o consumidor pode, em relação a ela, se insurgir. Doutor Maurício Vitor, muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia Litoral, é sempre um prazer enorme. Até a próxima semana. Eu é que agradeço mais uma vez a você, a toda a nossa equipe, aos nossos telespectadores, a quem eu homenageio hoje com um abraço ao Luiz Dias Pereira,
amigo de longa data, e ao Bacurau, que está lá em Matinhos, mas está assistindo aí a programação da TVCI. Eu conversei com o doutor Maurício Vitor aqui no quadro Direito do Consumidor. Lembra você que toda quarta-feira temos a edição deste quadro e na semana que vem vamos debater assuntos importantes. Aproveito também a oportunidade e mando um grande abraço para o Arthur Caxambu. Um grande abraço para você, tá, Arthur?